Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos, como é bom te receber aqui, Áries. Previsão, né, para as próximas horas, em especial para esse domingo, dia 28, ainda nesse clima de final de ano, tá? Então, já vale aqui dizer, né? Feliz ano novo para você, Ares. Que tantas coisas boas aconteçam em tua vida, mas o ano não acabou, né? Então, vamos lá. Quero trazer para você uma mensagem para as próximas horas, previsão do dia de domingo para domingo, né? Que é o primeiro dia da semana. Eu sempre gosto de tirar aqui duas cartas, Ares, e trazer para você uma mensagem, tá? Graça e paz, abra o coração, que você não chegou aqui por acaso, tá? O que é que os arianos precisam saber nesse momento, Tarô? Por favor. Arcano do Dois de Paus. Dois de Paus, Ares, fala muito de um momento em que você está pensando ou precisa pensar sobre algumas situações, tá? Talvez a semana está começando, a cabeça, a alma está voltando para o corpo, né? Às vezes teve aí algumas questões há uns dias atrás, a alma está voltando para o corpo e algumas questões elas precisam ser planejadas. E o Dois de Paus fala muito sobre isso, tá? O tarot hoje ele se comunica com você, Ares. Às vezes nem é sobre tendências de coisas que irão acontecer, mas é mais sobre você. E o Dois de Paus é o arcano da parada, é o arcano de sentar no banco da praça e observar. É o arcano do sentar no banco do ônibus e ir apreciando a paisagem. Se articular em sobre quais decisões você vai tomar, sobre o que você tem que fazer. E tá tudo certo. Às vezes, Ares, a vida te convida a fazer isso. E o Dois de Paus, que fala de dualidades, mas também fala de planejamento e de possibilidades, tá? Clarifica para mim, Tarô, esse Dois de Paus para o signo de Ares, por favor. O arcano da justiça, tá? E o arcano da justiça é justamente essa parada, né? Quando clarifica o Dois de Paus com o arcano da justiça, a justiça é as leis kármicas, né? A gente colhe aquilo que planta. A justiça é um arcano que fala de um momento de reflexão, de decisões que temos que tomar, de escolhas que temos que fazer e que muitas vezes devemos aceitar as consequências das nossas escolhas, sejam escolhas positivas, sejam escolhas negativas. Eu sempre coloco, né, quando sai o arcano da justiça, eu sempre falo, olha, se você planta banana, você colhe banana. Não espere plantar uma coisa e colher outra. Então, talvez esse início de semana te convide, Ares, a passar por esse processo de reflexão, a passar por esse processo de analisar as consequências das suas escolhas, seja lá elas quais forem, e tá tudo certo. Às vezes precisamos avaliar as consequências das nossas escolhas, do que falamos, do que nos expressamos, do que almejamos. E não adianta, Ares, fazer escolhas sem pensar. Tem que pensar, tem que analisar. Talvez a maior mensagem que o tarot traz para você hoje é essa. E tá tudo certo. Entender que somos responsáveis também por aquilo que escolhemos é fundamental para planejarmos sobre o que devemos escolher, tá bom? Essa é a mensagem para você, para esse início de semana. Talvez você vai passar nas próximas horas por esse processo reflexivo, talvez, Ares, até um processo muito pessoal seu. Lembra que na leitura de hoje eu não estou falando de uma pessoa A, de uma pessoa B, de uma situação A, uma situação B. O tarô vem para falar com você, tá bom? Então afirme assim: a minha semana será espetacular.
Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um abraço, a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau. Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, Touro. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, né? Em especial para esse domingo, dia 28 de dezembro, último domingo do mês, né? Então já vale aqui dizer feliz ano novo para você, tá, Touro? Que tantas coisas boas possam acontecer na tua vida, tá bom? Previsão para domingo, eu sempre gosto de trazer um texto também reflexivo, né, para vocês, além das tendências, tá? Que tua semana seja fantástica. Por favor, tarô, signo de Touro, arcano do 2 de ouros e o arcano da rainha de espadas. Olha, Touro, existe nesse momento, tá, na tua vida, com o 2 de ouros, uma necessidade de dar uma equilibrada em alguns aspectos aí da tua vida, tá? E é interessante que o 2 de ouros sempre é um arcano que se remete a ponderamento, sabe? A ponderar aquilo que estamos fazendo, seja se flexibilizar mais, seja se flexibilizar menos. E às vezes, Touro, decisões que você pode tomar nem sempre vão agradar a todo mundo, tá? E eu vejo muito isso aqui com o arcano da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas fala muito de uma energia, de uma personalidade, muitas vezes um pouco mais dura, tá? Às vezes até pode ser um pouco dura ou dura consigo mesma, mas também duro com situações. A Rainha de Espadas não tem medo ou receio de dizer não para algumas situações. Então, para esse início de semana, Touro, talvez para você dar uma equilibrada em algumas situações, vai ser necessário estabelecer certos limites. E limites que, por muitas vezes, são saudáveis para você, tá? Então, existe aqui essa tendência de que o taurino, ele coloca certas coisas na balança e verifica o peso de cada coisa. Inclusive, nesse momento, você também pode estar revendo o que é e o que não é para você prioridade, tá? Talvez essa mensagem para esse momento não fale de uma tendência específica, mas fale de um comportamento que você venha a ter para justamente trazer um equilíbrio. E queria ler para você uma mensagem, tá? Manter tudo em equilíbrio exige mais do que habilidade prática, exige lucidez emocional. Há quem se mova entre responsabilidade tentando agradar a todos, mas esquecendo de encontrar a própria mente com clareza. Adaptar-se não significa se fragmentar. Pensar com objetividade, sem endurecer o coração, é um exercício consciente. Quando a razão assume o comando sem perder a responsabilidade, escolhas deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. Nem tudo precisa ser sustentado ao mesmo tempo. Discernir também é um ato de cuidado consigo. Existe sabedoria em reconhecer limites internos, ajustar rotas e nomear verdades sem agressividade. O equilíbrio verdadeiro não nasce do excesso de controle, mas da clareza que permite reorganizar o que importa. Então, é esse início de semana, Touro, tu vai de fato, sabe, estar reorganizando o que importa. Agora se prepara, porque tu pode pegar certas pessoas de surpresa, talvez por ter sido um pouco mais permissivo ou permissivo para algumas situações, e que agora você pode se encontrar um pouco mais lúcida ou lúcido para estabelecer certos limites. E tá tudo certo, tá bom, Touro? Então é um início de semana aonde você vai de fato priorizar aquilo que é importante para você, tá bom? Essa mensagem aqui ela vem para alguns taurinos e olha,
sustenta aquilo que você considera que está equilibrado. Afirme assim: a minha semana será equilibrada, tá bom? Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo aqui. Um abraço, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja com você, Gêmeos, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura de tarô para esse domingo, dia 28 de dezembro, último domingo do ano, tá? Graça e paz. E vamos lá, tá? Previsão para domingo, tá? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu gosto de trazer uma mensagem para vocês, tá? Uma mensagem paralela à leitura, mas também que vem para ter um momento, tá? Então, durante a leitura, eu vou consultar aqui para você uma mensagem no meu livrinho e quero ler para você. Então, por favor, Gêmeos, tarô, próximas horas. Gêmeos, 3 de ouros, clarificando para mim, tarô, o arcano do imperador. Olha, Gêmeos, já para esse início de semana, tu pode estar fazendo alguns contatos que são muito importantes para você, tá? É aquele negócio, né? Eu escutei de uma taróloga há pouco tempo algo que realmente foi interessante, que ela falou que uma outra pessoa tinha dito para ela, tem negócios que a gente fecha, que a gente depois descobre que foi uma furada. E tem negócios que a gente não fecha, que depois a gente descobre que seria uma coisa muito boa. Então, tem certas questões na nossa vida, Gêmeos, que até para ter uma previsibilidade do que vai acontecer, é mais complicado. O que importa muitas vezes é a gente viver a experiência. O 3 de ouros é um arcano que se remete a contatos, a colaborações, a pessoas, a uma expansão até material, né? Pessoas que você troca ideia no momento que de alguma forma agregam. É importante destacar aqui, Gêmeos, perdão. É importante destacar aqui, Gêmeos, que nem tudo a gente consegue sozinho. É necessário que é necessário que precisamos contar com o apoio de outras pessoas, tá? Então, se você, para esse início de semana, se vê em ambientes, em lugares onde você vai trocar ideias com pessoas, talvez seja ali que você vai receber uma ajuda ou ficar sabendo de alguma coisa, tá? O 3 de ouros fala muito dessa troca. Agora, o arcano do imperador, quando clarifica o 3 de ouros, ele fala de algo concreto, tá? Talvez tu possa estar fechando aí parcerias mais concretas nesse início de semana. Às vezes é um fortalecimento no campo amoroso, às vezes são contatos com pessoas que nesse momento você tem que agregam valor na sua vida. E é isso, Gêmeos. Às vezes a gente tem que escolher as companhias e tá tudo certo. Ai, amor, às vezes eu não faço esse filtro de seleção. Olha, às vezes é bom, tá? E o 3 de ouros ele fala muito sobre isso. É uma expansão que ocorre, é um desenvolvimento que ocorre com pessoas que têm os mesmos objetivos. E o imperador aqui clarificando traz essa premissa, tá? Então, o teu início de semana pode ser um início de semana muito positivo, Gêmeos, ao que compete bons contatos que você pode fazer agora, ou até mesmo estabelecer processos de expansão ao lado de pessoas, tá? Eu vou querer trazer para você uma mensagem paralela a essa leitura, tá? Para tu poder levar para as tuas próximas horas. E a mensagem aqui é essa, tá? Deixa eu achar aqui para tu. E leva consigo essa mensagem, tá? Olha, construir algo não depende apenas do esforço individual, mas da capacidade de reconhecer estrutura, limite e papéis. Há uma diferença entre colaborar e se dispersar, entre liderar e controlar. Nem toda organização tem que ser rígida, mas toda criação precisa de direção. Quando existe clareza sobre responsabilidades, o trabalho ganha sentido e continuidade. A autoridade verdadeira
não se impõe pelo peso, mas pela coerência entre ação, palavra e postura. É isso que sustenta o processo que não desmorona no primeiro conflito. E isso vai de encontro justamente até para a vida amorosa, né? Quando existem acordos bem estabelecidos, gêmeos, essa relação, essa sociedade, ela tem bases muito sólidas. O que cresce com base, diálogo e firmeza não busca aprovação constante. Ela se mantém porque foi erguida com propósito, respeito e consciência do lugar que cada um ocupa. Então, foque nas responsabilidades e nas corresponsabilidades. Afirme assim: a minha semana será de riqueza. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer. Vamos lá para a tua leitura, Câncer de tarô, para esse último domingo do ano, tá? Domingo, dia 28. Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui. E para quem já me acompanha, sabe que previsão para domingo eu gosto também de trazer uma mensagem, tá? Para você. Então, abra o coração, que primeiro eu venho com as tendências e depois eu venho com a mensagem, tá? Por favor, tarô, o que os cancerianos podem esperar para esse início de semana? Qual a mensagem? 9 de paus e o arcano do cavalo de espadas. Olha, Câncer, aqui tem uma situação, canceriano, que você pode estar se esforçando mais do que deve e mais do que pode, tá? O 9 de paus, ele fala de exaustão. O 9 de paus até que pode estar falando de opressão. Entender os seus limites é importante. Entender também os limites do outro também é importante, tá? Talvez para esse início de semana tenha aí uma situação que está te desgastando. E quando clarifica aqui com o cavalo de espadas, talvez seja uma questão mental, né? O pensamento acelerado, querendo resolver tudo na mesma hora, no mesmo instante. Às vezes é importante entender, Câncer, que nem tudo a gente tem que resolver de forma imediata. Mas às vezes, quando sim, a gente percebe que de alguma forma tem uma situação que está exigindo muito da gente, tentar buscar resolver isso através de uma solução rápida, às vezes te promove ainda mais desgaste. Talvez a maior mensagem para você para esse início de semana seja entender que respeitar as suas limitações é importante. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar, você vai conseguir resolver um problema, mas é importante entender que a pressa ela é inimiga da perfeição, tá? Em pontos específicos de tendência, eu até diria para você, olha, cuidado com fofoca, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete. Às vezes você pode falar coisas, Câncer, que depois você venha a se arrepender. Sabe, no calor do momento você falar alguma coisa ou escrever uma mensagem e olha, às vezes talvez é importante entender, olha, agir com pressa, agir sem planejamento vai me promover ainda mais desgaste, tá? Então, para esse início de semana, é importante ficar um pouco atento a isso, tá? Eu quero trazer para você uma mensagem baseada nesses arcanos para esse teu momento, tá? E a mensagem aqui, ela é essa, tá? Existe uma força silenciosa em quem segue, mesmo cansado, sem negar as próprias marcas. Persistir não é amadurecer, é aprender a se proteger sem perder o movimento. Nem toda defesa é resistência. Às vezes é apenas consciência do que já foi atravessado. A pressa de agir pode nascer tanto da coragem quanto da fuga. Quando a mente acelera antes do corpo e do coração, decisões tendem a carregar tensões desnecessárias. Avançar com lucidez
é diferente de reagir por impulso. Existe um ponto de equilíbrio entre vigilância e ação. Permanecer atento sem se fechar, mover-se sem atropelar a própria verdade. É aí que a força deixa de ser desgaste e se transforma em direção. Tá bom, Câncer? Leva consigo essa mensagem, tá? Tanto essa tendência quanto essa mensagem para as próximas horas, tá bom? Um abraço. A gente se vê por aqui nas previsões para segunda-feira, tá? Tchau, tchau. Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, hoje, amanhã e sempre. E vamos lá, tá? Para a tua leitura de tarô, para esse início de semana. E como vocês sabem, previsão para domingo, eu sempre gosto de trazer uma mensagem para você, tá? Além das tendências, eu gosto de trazer uma mensagem para você. Uma mensagem também que é muito importante até para a tua semana, tá, Leão? Quatro de paus, e o arcano do cinco de ouros. Já vou preparar aqui a tua mensagem, tá? Porque a gente vai falar aqui de algumas tendências para esse início de semana que você tem que ficar um pouco até ligado, tá? Olha, o quatro de paus, Leão, ele fala de celebração, ele fala de apoio, ele fala de estabilidade. Agora, é importante dizer que existe ainda certas tensões por trás de certas estabilidades que vem aqui com o cinco de ouros. O cinco de ouros, Leão, ainda é um arcano um pouco chato, porque aqui fala de ausência, aqui fala de desvalorização, aqui fala de prejuízos. Então eu diria até para alguns leoninos, para esse início de semana, é ficar um pouco atento a certas influências, sabe? Há certas influências. O que é que mantém uma base estabilizada? Cuidado para você não estar tentando manter uma coisa, Leão, que é muito bonita na foto, mas pessoalmente é algo totalmente diferente, tá? E eu vejo muito uma coisa aqui, viu, Leão? Cuidado com gente falsa, cuidado com situação falsa, cuidado com gente que reclama demais, tá? Às vezes você se encontra em lugares e em situações em que pessoas reclamam demais, cria ali uma espécie de egrégora que às vezes pode até te fazer mal, tá? Então nem tudo que parece ter estabilidade tem estabilidade. Às vezes a gente pode aqui estar falando de casais, que vou voltar para a questão da foto, né? Que está muito bonito da foto, mas tem certas arranhaduras, tem certas inseguranças que carregam aqui com os cinco de ouros. Entra muito aqui uma questão de ter maturidade para ter conversas que de fato explorem a estabilidade verdadeira do relacionamento. Às vezes é uma teia de aranha, é uma arranhadura que tem ali. Nada se sustenta, atenção, Leão, nada se sustenta na base de carência. Nada se sustenta na base de sentimento de escassez. Então, atenção com pessoas que reclamam, atenção até com as palavras que saem da sua boca para esse início de semana, tá? Seja você solteiro, comprometido, trabalho, finanças, atenção. Olha a mensagem que sai para você. Nem toda estabilidade é plena, nem toda falta é ausência de valor. Há estruturas que acolhem por fora, enquanto por dentro algo ainda pede reconhecimento. Pertencer não é apenas ser incluído, é sentir-se visto sem precisar se justificar o tempo todo. Às vezes, a sensação de escassez nasce da comparação do que da realidade. O que sustenta de verdade não é a perfeição do cenário, mas a honestidade sobre o que ainda dói, falta ou pesa. Ignorar isso fragiliza até as bases mais bonitas.
Existe maturidade em celebrar o que foi construído sem negar o que ainda precisa ser cuidado e ajustado. Quando a consciência integra apoio e vulnerabilidade, o chão deixa de ser frágil e se torna real. Aí eu volto. Não adianta sair bonito na foto se ainda existe aqui algo que pede mais reconhecimento. Então eu volto e digo, atenção com a questão de reclamação, a questão de escassez, a questão de arranhadoras, que às vezes a gente está tentando, sabe, Leão, maquiar certas situações. Então ficar um pouco atento a isso para as próximas horas pode ser bastante interessante para vocês, tá bom? Afirme assim: a minha semana será de celebração. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, graça e paz, Virgem. Vamos lá para a tua leitura para esse domingo, dia 28, último domingo do mês, tá? E previsão para domingo tu já sabe, né? Eu sempre trago uma mensagem que pode aí ressoar para toda a tua semana ou para esse momento atual, tá? Que a alegria de viver esteja contigo. Bom, primeiro eu vou com as tendências, Virgem, e depois eu vou com a mensagem para você, tá? Signo de Virgem, tarô, por favor. Virgem. Arcano do Rei de Ouros e clarificando para mim esse Rei de Ouros, o arcano do 5 de Ouros. Interessante, viu, Virgem? Aqui fala de um plano material muito forte, tá? A figura do Rei de Ouros aqui, ela apresenta a presença de alguém, tá? Tem aí alguma pessoa ou uma situação que oferece para você uma certa estrutura e, claro, também uma certa maturidade. Mas fica um pouco atento, tá? Porque o que clarifica o Rei de Ouros é o 5 de Ouros. Então é como se existisse algo que pedisse reconhecimento, tá? Existe aqui algum tipo de fragilidade, existe aqui algum tipo de insegurança, tá? Alguns virginianos podem se encontrar um pouco inseguros com uma possível estabilidade. Às vezes alguém te prometeu alguma coisa, ou você prometeu alguma coisa com alguém, aí, poxa, será que eu vou conseguir, né, manter isso que eu disse que iria fazer? Então, atenção, Virgem, com decisões pautadas na carência, tá? O 5 de ouros é um arcano que se remete à carência, é um arcano que se remete à escassez e é um arcano também que se remete até à ingratidão. A ingratidão e muitas vezes até a recusa em aceitar a ajuda de outras pessoas. Eu não sei como isso aqui nesse momento entra em tua vida, porque a gente está falando muito aqui de um plano material. Então, nem para todo mundo vai fazer sentido. Mas é importante dizer, Virgem, que para esse início de semana, tu pode estar lidando com pessoas ou situações que apresentem para você meramente a estabilidade. Mas o que é que há por trás dessa estabilidade? Que tipo de fragilidade existe? Cuidado, tá? Cuidado com excessos. Cuidado para você não tomar decisões pautadas especificamente no plano material. O seu lado emocional também é importante, tá? O seu lado emocional também é importante, assim como o seu lado mental. Então, eu diria que para as próximas horas existe aqui uma onda de estabilidade, mas ainda que carrega aqui consigo uma certa fragilidade. E essas fragilidades, elas precisam ser analisadas para que você não possa se antecipar ou até mesmo se comprometer com algo, virgem, que no fundo você não queria se comprometer, tá? Vamos trazer aqui uma mensagem para você, para esse momento, né? Eu sempre gosto de trazer essa mensagem
E a mensagem que sai para você hoje é essa, tá? Existe uma diferença profunda entre segurança real e apego ao controle. Sustentar algo exige presença, constância e responsabilidade. Mas quando o medo da perda entra em cena, até a estabilidade se torna rígida demais. Ter não é o mesmo que sentir. Por isso que eu estou falando. Foque um pouco, Virgem, em como você se sente, tá? A sensação de escassez nem sempre nasce da falta, mas nasce da dificuldade de confiar no próprio valor quando as coisas oscilam. Por isso que tem que rever certas atitudes e decisões que você vem a tomar no momento, Virgem. Quanto mais alguém se define apenas pelo que construiu, mais vulnerável se torna quando algo ameaça sair do lugar. Por isso que tem que focar também numa base emocional. A verdadeira solidez não está em acumular ou residir, mas em reconhecer que valor não desaparece com a ausência momentânea. O que é firme de verdade atravessa fases difíceis sem perder a dignidade, porque sabe quem é, mesmo quando falta. Então, Virgem, focar um pouco também na questão emocional, em como você se sente, pode ser fundamental para esse início de semana. Foca, tá? Às vezes o cinco de ouros é um arcano temporário, então às vezes é um medo que nós temos, né, de perder uma estabilidade ou de não conseguir cumprir alguma coisa sem ao mesmo sem nem você ter prometido nada. Então, ó, vive, tá? Foca no controle, mas não se apega demais, tá? Porque tu pode sim acabar criando aí um efeito de muita rigidez. Afirme assim: a minha semana será de plenitude. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Virgem. Até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra. Vamos lá para a tua leitura de tarô para esse domingo, dia 28 de dezembro, último domingo de 2026, né? Muito bem, vamos lá saber aqui. Para domingo eu sempre gosto de trazer uma mensagem, tá? Para você, paralelo à tendência, tá? Então vamos lá, tarô. Qual a mensagem, qual o recado aqui para os librianos? Por favor. Libra. Olha, 3 de paus e o arcano da rainha de paus, tá? Temos aqui situações em que você vai estar se abrindo para as possibilidades, né? Uma coisa que já é muito legal para você. Amor, quero fazer, quero viver, a minha impulsividade está mais elevada, então tu pode aí estar vivendo momentos mais apegados, digamos assim, Libra, com visões de mundo, com experiências, tu pode estar vivendo aí novas experiências, viu? Tem uma frase que eu falei, tá com tempo já que eu falei assim, Libra, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ai, amor, nem lembro. Sabe, experimentar aquela comida que nunca experimentou, visitar aquele lugar que nunca visitou antes, sabe? Viver ali aquela experiência que você nunca experienciou antes. Então vejo aqui, Libra, que é um início de semana para você, já pegando essa vibe do domingo, que pode ser muito boa para você nesse sentido, tá? O 3 de paus é não ficar parado, tá? É movimento. E quando clarifica isso com a rainha de paus, que inclusive aqui pode ser você, é quando você sabe, eu vou viver, eu quero fazer, eu quero viver uma paixão, eu quero viver aquele momento. Então vejo aqui, Libra, que esse início de semana, uma palavra, sabe, padrão aqui é energético, tá? Teu início de semana tá mais energético. Amor, cadê essa energia que eu não tô vindo, que eu não tô vendo? Olha, às vezes até sobre influência de algumas pessoas aí, viu? Essa rainha de paus aqui também pode ser influência de algumas pessoas
nesse momento em tua vida. Vamos trazer aqui para tu uma mensagem, tá? Baseada aqui nesses arcanos. E a mensagem para você, para esse início de semana é a seguinte, tá? Há uma diferença entre esperar o horizonte e confiar na própria chama. Visualizar caminhos é importante, mas chegar a um ponto em que a segurança não vem mais do plano, vem da certeza interna de que é capaz de sustentar o que se deseja expandir. Quando a visão encontra a autoconfiança, né, com essa rainha de paus aqui, o movimento deixa de ser ansioso. Não é sobre provar qualquer coisa, mas é sobre ocupar o próprio espaço com maturidade, sem perder permissão para brilhar. A expansão verdadeira acontece quando intenção e presença caminham juntos. O futuro não é apenas algo que se observa à distância. Ela começa a tomar forma quando você tem coragem e postura para vivenciar experiências. Então, Libra, não tenha receio de vivenciar experiências. Mas está tendo uma coisa ali, tem outra coisa ali. Gente, sempre vai existir. Tá, entenda. Sua vida ela é complexa e multifacetada. Então, sempre vai ter um monte de coisa que vai estar acontecendo. Às vezes é aquele negócio, no amor não tá bom, mas ó, vou fazer aquilo ali. O trabalho não tá bom, mas ó, vou fazer aquilo ali. Então, assim, tenha coragem e confie na sua chama interior. Afirme assim: a minha semana será de alegrias. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Libra. Até amanhã. Escorpianas e escorpianos. Vamos lá para a tua leitura Scorpio de tarô para as próximas horas. Em especial, Scorpio para esse domingo, dia 28, último domingo do mês, tá? Como você sabe, previsão para domingo, eu sou mais sintético, trago aqui uma tendência geral, tá? Com o tarô, e em seguida eu vou com uma mensagem aqui para você, tá? Sabe, né? Sempre tem aquela coisinha no off, né, Scorpio? Segundo Escorpião, tarô, próximas horas. Já asmei, viu? Arcano da estrela e o arcano do 10 de paus. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É assim. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Você positivo com você? Você positivo sim com você. O arcano da estrela Escorpião, é um arcano que se remete à fé, a confiar, a acreditar, tá? Contanto que isso não se torne uma espécie de rigidez para você. Tu pode estar lidando agora, sabe? Vendo aqui esse arcano da estrela junto com o 10 de paus, tu pode estar lidando finalmente aqui com uma solução para uma questão. Pode ser o final de uma crise no relacionamento, seja qual relacionamento for, não só relacionamento amoroso. Pode ser uma cura interior, tá? Eu puxo sempre para a questão interior. E aqui, Scorpio, pode sim estar falando de algum sinal que você queria receber, de um desejo que você queria que fosse atendido, sabe? E esse arcano da estrela se remete muito a esse acreditar, a se inspirar. Eu amo o arcano da estrela porque ele fala de desejos que são atendidos. E quando clarifica com o 10 de paus, né? É como se alguma coisa estivesse pesando demais e agora de alguma forma se dissipa. E entender isso é importante. Às vezes a gente passa por situações na vida em que tem que entender que dias bons chegam ao fim e dias ruins também chegam ao fim, tá? Então, talvez agora eu está vivendo um momento em que dias ruins ou uma situação que não estava tão boa, ela chega ao fim, né? O final do desgaste, é o entender as próprias limitações. Pode ser para o relacionamento, pode ser para o trabalho, mas o importante aqui é que você nunca deixou de acreditar. Você nunca deixou de acreditar.
tá? E olha essa mensagem aqui que sai para você. Existe um limite silencioso entre sustentar a esperança e se sobrecarregar tentando manter tudo sozinho. A fé que cura não exige exaustão, ela pede verdade sobre o próprio cansaço. Continuar não precisa significar carregar mais do que é possível. Às vezes, escorpião, o peso não vem da falta da luz, mas do excesso de responsabilidades assumidas por você. Quando a esperança vira obrigação, ela deixa de nutrir e passa a drenar. Há alívio em permitir que a confiança conviva com o descanso. A luz não se apaga quando se solta o excesso, ela se preserva. O que é essencial permanece, mesmo quando o fardo é deixado no chão. Então prepare-se para um momento onde você pode dar uma desopilada e acreditar e ter fé vai ser algo mais natural. Então eu diria até para alguns escorpianos aqui no off, tem certas coisas, Scorpio, que a gente tem que aprender, ó, a soltar e apenas a acreditar, sem criar responsabilidades ou situações que exigem demais de você exaustão. Afirme assim, sem medo. Essa semana realizo meus desejos. Afirme, essa semana realizo os meus desejos. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Sagita, sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja com você, Sagitário, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá, Sagita, para a tua previsão de tarô para esse início de semana, em especial para esse domingo, 28 de dezembro, último domingo do ano de 2026, né? Mas, como é de costume, eu sempre gosto de trazer uma tendência geral para você, para as próximas horas, né? Eu sou mais sintético nessa leitura e trago também uma mensagem para você, tá? Signo de Sagitário, 2 de Paus e o arcano do Imperador. Interessante, né? Aqui fala muito, Sagitário, de uma certa disciplina que você tem no momento, que é aquele negócio, né? Eu preciso muitas vezes ter disciplina, ter discernimento para lidar com escolhas que eu preciso tomar. E mesmo sendo início de semana, algumas decisões que você toma, elas podem repercutir bastante. Às vezes é uma decisão interna que você toma, às vezes é uma decisão que você toma que envolve outras pessoas. O 2 de paus é um arcano que se remete a planejamento, tá? Inclusive, até para alguns aqui, a vida amorosa, a vida de relacionamentos, até que pode estar um pouco mais parada, talvez porque você se encontra em uma fase de mais análise, né? É o famoso sentar na janela e observar um pouco as coisas acontecerem. E isso não é sinônimo, Sagitário, de estagnação. Pelo contrário, isso é sinônimo de organização. E o imperador clarifica isso, tá? Então, para quem aí vem lidando com projetos de vida, eu vejo vocês mais concentrados nesse momento. Inclusive, tem sagitariano que pode até estar trabalhando normalmente nesse domingo, tá? Eu falei sobre isso na última leitura. Gente, nem todo mundo está de férias, né? Às vezes é uma coisa que você se prontificou a fazer e você, cara, eu vou parar para planejar, para me articular melhor, para ter uma visão e que isso não se torne uma rigidez, tá? Cuidado, inclusive, com o excesso de rigidez. Ter disciplina é uma coisa, ser rígida ou rígido consigo mesmo é outra coisa totalmente diferente, tá, Sagita? E às vezes você até que pode ser rígida ou rígido com outras pessoas, tá?
Vamos trazer aqui uma mensagem para você, para esse momento, e você vai levar essa mensagem aqui, tá? Existe um ponto em que a visão precisa Existe um ponto em que a visão precisa deixar de ser apenas possibilidades e assumir forma. Imaginar caminhos é diferente de escolher um deles com responsabilidade. A clareza surge quando a intenção encontra estrutura e o desejo passa a respeitar limites que sustentam e que não pressionam. Então, atenção com certas resistências que você impõe sobre você mesmo e sobre as pessoas, tá? A autoridade interna não nasce da imposição, mas da firmeza de quem sabe onde pisa. Decidir exige mais do que coragem, exige maturidade para bancar as consequências sem culpar o entorno. Quando a direção e consciência caminham juntos, o controle perde a rigidez e vira sustentação. Então, Sagita, a semana começa para você com muito planejamento, com muita coisa para decidir, com possibilidades que aparecem no momento, mas atenção para você não ultrapassar o respeito dos limites. Às vezes você quer fazer muito uma coisa e você não vai fazer porque você já disse que ia fazer uma outra coisa. A vida, Sagitário, também pede flexibilidade, tá? Leve consigo isso, né? Que o planejamento, que as possibilidades não exijam de você mais do que tem que exigir, tá? Então, cuidado com certas exigências, né? Ficar um pouco atento a certas exigências. Não entenda isso como um alerta, tá bom? Afirme assim: a minha semana será de estabilidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um abraço, até amanhã. Capricornianas e capricornianos, vamos lá, Capricórnio, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Capri, para esse domingo, 28 de dezembro, último domingo do mês, tá? Feliz ano novo, né? Mas eu vou continuar dando ainda, porque ainda tem mais alguns dias aí pela frente. E previsão para domingo, né? Eu faço um pouco diferente. Eu gosto de trazer aqui uma tendência geral para esse momento e em seguida trazer uma mensagem para você, tá, Capri? Signo de Capricórnio, tarô, arcano da justiça e o arcano do quatro de paus. Olha, Capricórnio, aqui pode estar falando sobre definir limites bem estabelecidos, tá? O arcano da justiça é um arcano que se remete a equilíbrio, é um arcano que se remete a ajustes, tá? É aquilo que tem que ser ajustado, analisar o que vem sendo colhido, analisar a participação do outro, analisar a sua participação, analisar o que você deseja, o que você está fazendo para ter aquilo que você deseja. Então, é um início de semana onde existe um processo de reflexão ou até algumas conversas mais bem estruturadas para manter uma estabilidade, tá? Para manter aqui esse quatro de paus, né? O quatro de paus fala de celebração, fala de conquistas, fala de momentos de alegria. E o que eu vejo aqui, Capricórnio, é uma colheita, tá? Pode ser o início de semana onde você está colhendo aquilo que foi plantado. Então, sementes de amor, sementes de estabilidade, sementes de alegria foram plantadas e agora você colhe. Eu já falei para vocês isso em leituras anteriores, mas a vida ela é totalmente sazonal, né? Nem tudo tá bom o tempo todo e nem tudo tá ruim o tempo todo. Uma coisa que eu posso ver aqui com o arcano da justiça e o quatro de paus é que talvez seja um momento aí em que você possa se encontrar mais em harmonia, tá? Em harmonia com os seus interesses, com o que você quer, com as suas pretensões. E eu vejo muito aqui, sabe,
Até um sentimento de gratidão, sabia, Capricórnio? É aquele negócio, né? A gratidão, o que bate quando você percebe aquilo que construiu. A gratidão que bate quando você reconhece aquilo que tem. Então, talvez seja o início de semana onde você percebe esse equilíbrio, tá? Seja você solteiro, seja você com alguém, seja no trabalho, na finança, com um grupo de pessoas, é como se você estivesse no lugar certo e na hora certa. E isso é produto das tuas escolhas, tá? Eu sinto muito isso e veja isso como positivo. Olha a mensagem que sai para você. Existe um equilíbrio que não nasce da exigência, mas do reconhecimento, da gratidão. Quando a vida encontra um ponto de harmonia, não é porque tudo foi feito perfeitamente, e sim porque houve honestidade suficiente para poder sustentar o que foi construído. Celebrar não é negar falhas. Celebrar não é dizer que não teve coisas que aconteceram que você não gostou, mas é honrar o caminho percorrido. Há conquistas que não precisam ser definidas, apenas reconhecidas. Ah, tá comemorando o quê? Não comemora a vida. Então, Capricórnio, é basicamente isso, sabe? Cara, não tem que ter razão para certas questões, é comemorar e pronto. Quando a verdade interna encontra um lugar de pertencimento, o descanso deixa de ser culpa e se transforma em merecimento. Então você merece. Ai, mas isso, mas está tendo aquela coisa, mas está tendo aquele problema do outro, não sei o que. Cara, você merece também ter seus momentos de celebração, cara. Você merece. Afirme assim: eu mereço ser feliz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, Capricórnio. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial, Aquário, para esse domingo, dia 28, tá? Muito bom te receber aqui no canal, graça e paz. Signo de Aquário, próximas horas. Previsão para domingo, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer uma mensagem, tá? Eu leio sim aqui para você uma mensagem, que você sabe que aqui não tem isso no canal não, né? Todo dia eu tô aqui e eu vou alterando as formas de leitura. Mas para domingo eu gosto de trazer aqui uma mensagem, tá? Além das suas tendências. Por favor, tarô signo de Aquário, Seis de espadas, clarificando para mim o seis de espadas, o 10 de paus. Claramente aqui fala, Aquário, de fardos, tá? De fardos que não valem mais a pena ser carregados, tá? Não valem mais a pena ser carregados. É como se você, para esse momento, resolvesse, sabe, seguir em frente. O Seis de Espadas é um arcano que se remete à transição, a deixar algo para trás. Às vezes não é fugir, é reconhecer que você não precisa mais estar ali. Então, assim, pode estar pintando certos distanciamentos aí, Aquário, para as próximas horas. E a tua sinceridade pode pegar pessoas aí de surpresa. Porque de fato, sabe, tem coisas que às vezes não promovem para você alívio, promovem para você mais pressão. Na tua última leitura, se eu não me engano, saiu muito uma mensagem sobre a questão de limitação, né? Coisas que te limitam e uma autolimitação que você mesmo impõe para você. No Seis de Espadas, eu vejo muito aqui uma movimentação sem olhar para trás. Então, temos aqui uma resolução de uma questão. Assim, gente, é geral. Então, não vou dizer, isso é especificamente no campo amoroso, isso é especificamente com aquela pessoa. Mas tem aqui uma solução. A solução, às vezes, é o próprio distanciamento. Porque, afinal, quando clarifica com o 10 de paus, é alguma coisa que de fato estava te sugando. Então, soltar excessos pode ser algo muito interessante para você nas próximas horas, tá?
Então, assim, ou resolve e continua e fica junto, ou resolve e cada um segue a sua vida, tá? Mas o que eu percebo aqui é um momento em que você vai reconhecer que não adianta mais carregar fardos que já estão te sugando demais, tá? Olha a mensagem que sai para você. Há movimentos que não são fuga, são cuidado. Seguir adiante, às vezes, é se preservar. O cansaço não invalida a força que existe em quem continua. Ele apenas sinaliza que algo pode ser deixado para trás, não por fraqueza, mas por sabedoria. Nem tudo precisa acompanhar o próximo passo. Quando se permite soltar o excesso, o caminho se torna mais leve, sem perder a profundidade. A travessia acontece quando se não aguenta mais, mas quando se aprende a ir levando só o que realmente importa. Então, talvez seja aí o início de semana, Aquário, que de fato, cara, você só vai levar aquilo que importa. Quem quis, quis, quem não quis, não quis, vou seguir a minha vida. E uma coisa que eu percebo é que você não dará tantas satisfações para algumas pessoas. Você simplesmente vai se preservar. E isso não vai ser fugir, vai ser cuidar um pouco mais de você. Perceba que essa leitura para esse momento fala mais sobre você do que situações. Então, às vezes é você, sabe? Olha, não é ali que eu quero ficar, eu vou seguir a minha vida, tá? Afirme assim, Aquário, a minha semana será de transformações. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um abraço, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, peixes, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura, peixes de tarô para as próximas horas. Em especial para esse domingo, peixes, 28 de dezembro, último domingo do mês, hein? Eita, maravilha, maravilha. Eu sempre gosto de trazer uma mensagem para você, né? Uma previsão para o domingo. E é muito bom te receber aqui, tá? Além da tendência geral do momento, eu trago para você uma mensagem, peixes. Sigam de peixes tarô, por favor. Peixes. Olha só o 10 de espadas aparecendo aqui logo nesse início de semana. Clarificando aqui com o 8 de espadas. É aquele negócio, né? Peixes não tem nenhum dia de paz, mas tem, tá? Peixes, não adianta mais segurar o que não é para ser segurado. Peixes, não adianta mais fingir que algo não está acontecendo. Peixes, não adianta mais fingir que não está doendo, porque você sabe que está doendo, você sabe que magoou. Não adianta insistir persistindo na dor. Peixes, 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 não adianta, sabe? É persistir na dor. Eu vejo muito aqui o 10 de espadas com o 8 de espadas. É aquele negócio, sabe quando você se corta? Você não, melhor, leva um machucado e fica lá aquela ferida. E no lugar de você colocar um remédio, você fica ali apertando para doer ainda mais. Não tem significado nenhum, peixes. O 10 de espadas é dor. O 10 de espadas é final de dor. Parece que você está se recusando a colocar um ponto final, se recusando a entender que as coisas são como são e pronto. Não adianta você ficar tentando buscar respostas de uma coisa, de outra, de outra, de outra, de outra. Cara, ficar pulando de galho em galho. Não, as coisas é o que você está vendo. O que acontece aqui, peixes, é que você às vezes recusa a ver. Você recusa a ver. Ou recusa a entender que aquilo está te fazendo mal. Existem finais que vêm de fato para machucar. E às vezes, peixes, não traz aprendizado nenhum. Entenda, sabe? Nem toda derrota traz aprendizado, cara.
Então, assim, para também de se cobrar e qual é o significado disso na minha vida, por que que isso aconteceu. Tira a venda dos olhos. É como se você não conseguisse enxergar uma outra coisa além da dor, do que deu errado. Eu sei que é difícil, as minhas palavras podem até ser duras aqui com alguns, mas o momento, peixe, ele vem como finalizações que precisam acontecer e ponto final. Olha, mesmo quando a mente insiste em repetir a dor, isso não significa que ela seja eterna. Há finais que machucam, porque encerram uma forma antiga de ser, não porque anulam o valor do que você atravessou. Pensamentos podem aprisionar, mas eles não são a totalidade da realidade. Às vezes, o sofrimento permanece mais pelo medo de se mover do que pela ferida em si. Questionar as próprias narrativas gera mais desconforto, não para negar o que doeu, mas para não permitir que isso defina os próximos passos. Existe liberdade quando se reconhece que nem tudo que a mente diz tem que ser carregado como verdade absoluta. O fim de uma ideia pode ser o começo de um espaço interno mais gentil, onde respirar volta a ser possível. Então, peixes, cara, vamos lá. Não adianta você ficar persistindo e insistindo numa ideia, numa coisa, num sofrimento que não está te fazendo bem. Ah, Amorrai, o que é que eu tenho que fazer? Cortar. Primeiro passo, entender. É importante também dizer que aqui eu não estou falando especificamente para o campo amoroso, para o campo de trabalho. Pode ser para um aspecto bem interno seu. Afirme assim: a minha semana será de libertação. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã.